Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde nós estamos vendo o Evangelho de Marcos de forma expositiva. E hoje eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ver dos versos 45 até o verso de número 56. E o título da mensagem de hoje é: Sou crente, mas vivo em dificuldades. Marcos capítulo 6, dos versos 45 até o verso de número 56. E o título da mensagem de hoje é: Sou crente, mas vivo em dificuldades. Diz assim a palavra de Deus: Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar, pela quarta vigília da noite, e queria passar adiante deles. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma, e gritaram, pois todos os viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende coragem, sou eu, não temais. Então subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. E correndo por toda a região, começaram a levar os doentes nos leitos, para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, levavam os doentes para as praças e rogavam-lhe que ao menos lhe permitisse tocar a borda de seu manto, e todos os que a tocavam eram curados. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E estamos aqui, Deus, clamando a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Pai amado, abra nosso coração, abra nosso entendimento, para que as verdades contidas nesse texto, Pai, possa ressignificar nossa vida, o nosso caráter, o nosso interior, de dentro para fora. Ao passo que nós caminhamos rumo à glória, as pessoas possam olhar para nós, Deus, e enxergar o Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por esse privilégio. E sede conosco. Essa oração que fazemos nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo passado, no texto anterior a esse, nós vimos Jesus fazendo um grande milagre. Um milagre assombroso ao olhar do homem, ao olhar humano. Jesus, ele multiplica pães e peixes para alimentar uma multidão. E hoje, estamos diante de mais um texto emblemático, onde vemos Jesus fazer outra coisa impossível para mim e para você, que é andar sobre as águas. Irmãos, eu gostaria de dividir esse texto aqui em duas partes. A primeira, nós vamos iniciar agora, é a demora e o silêncio de Deus. E a segunda, a providência e o agir de Deus. Então vamos lá. Imagine você no final do seu ano, e a tão sonhadas férias com a sua família, que foi programada durante o ano inteiro, e enfim chega aquele momento de você tirar ela. E aí é só alegria dentro de casa. Parece que os problemas vão todos pelo ralo. É só sorriso, porque nós vamos sair de férias. Tudo certo, tudo arrumado, tudo em ordem, só alegria, e de repente, tudo começa a dar errado. Sabe aquela sensação de frustração em ver tudo aquilo que foi meticulosamente planejado, a saída para as férias tão sonhada,
vai se complicando cada vez mais. Sabe, tudo que a gente planejou começa a dar contrário, começa a dar errado. Todo o planejamento feito não acontece sequer absolutamente que você planejou. O que está acontecendo aqui nesse relato do evangelista Marcos é mais ou menos parecido com isso. Umas férias frustradas. Jesus e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. A tristeza nesse momento aqui era grande, pois João Batista, ele acabara de ser o quê? Decapitado na prisão, a mando de Herodes, por conta do veneno da esposa, Herodias. E diante desse contexto, Jesus decide sair com os discípulos para ir para um lugar afastado justamente para quê? Para descansar um pouco. Mas o que acontece? A multidão se antecipa a eles, e quando eles chegam do outro lado do mar da Galileia, lá estava o povo, aguardando a chegada de Cristo. E Jesus, ao invés de despedir toda aquela multidão, a fim de ter um pouco de paz, de relaxar um pouco, recuperar as energias, a Bíblia nos diz que Jesus interrompe os planos de descanso e passa o dia ensinando aquela gente. E ao final do dia, a frustração e incômodo dos discípulos levam eles ao quê? Buscar uma saída, uma alternativa para aquela situação. Aí eles chegam para Jesus e dizem assim: mestre, despede esse povo aí, manda todo mundo embora, já é tarde, aqui é um lugar deserto, um lugar perigoso, nós estamos com fome, esse povo todo está com fome. E surpreendentemente Jesus olha para eles e diz: dá a vocês mesmo o que comer, vai lá, façam isso. Agora imagina eles, toda aquela multidão no meio do deserto, no meio do absoluto nada. Aí vem a pergunta: onde que compraremos pães para dar para esse povo todo? Então Filipe, num raciocínio rápido, diz: o problema não é onde comprar, mas com o que comprar. Nós precisaríamos no mínimo 200 denários para dar um pedacinho de pão para cada um. Então Jesus pergunta: quantos pães nós temos? Aí os discípulos saem correndo no meio do povo perguntando. Então André, ele volta e diz: Senhor, tem um menininho aí com 5 pães e 2 peixinhos na sua sacola. Mas de verdade, Senhor, o que é isso perto de tanta gente assim? Isso aí nada, Senhor, é a mesma coisa. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus diz ao povo que se assente de forma ordenada. Ele dá graças a Deus, ele parte o pão e o pão se multiplica. Ele parte os peixes e o peixe se multiplica. E toda aquela gente não só se alimenta, como se farta. Se alimentar é uma coisa, se fartar é muito mais do que se alimentar. Ao ponto dos discípulos tiverem que recolher 12 cestos do que sobrou. E a Bíblia nos diz que eram milhares de homens, mais suas esposas e filhos. Eram coisa de 20.000 pessoas, quase que a população aqui dessa cidade, aproximadamente. E depois de todo esse trabalho monumental, pensando enfim em relaxar, pensando enfim em descansar, olha o que Jesus diz. Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche, e leia comigo o verso de número 45. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. Ou seja, as férias programadas, o descanso desejado, se transforma em um dia inteiro de trabalho, e no final do dia, as férias que nem começaram, elas simplesmente acabam. Vamos voltar.
Imagina na cabeça desses homens. Meus irmãos, após os discípulos entrarem no barco para a volta, e depois de Jesus despedir todo aquele povo, toda aquela multidão, o que Jesus fez? Leia comigo o verso 46. E depois de mandá-la para casa, foi a um monte orar. Meus irmãos, notem aqui que Jesus, primeiro, despede os discípulos e só depois despede a multidão. Já se perguntou por que será que Jesus fez isso? Se aquela viagem era uma viagem de férias, uma viagem de descanso, por que Jesus não despediu a multidão primeiro? Pois se era justamente ela que levou para o brejo o descanso de todo mundo, por que ele não faz isso? Aqui nós podemos ver pelo menos duas razões que o texto quer nos ensinar. Primeiro, quando Jesus despede primeiro os discípulos, era para poupar eles de uma possível grande tentação. Mas por que tentação, pastor? Meus irmãos, o Evangelho de João, ele nos diz que após a multidão se fartar com os pães e peixes, eles começaram a aclamar Jesus, querendo levantar ele como um rei. Como um rei. Está lá em João 6, 14 e 15, presta atenção. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E como Jesus sabia que os discípulos ainda alimentavam a esperança de ter o quê? Um Messias general, um Messias político, um Messias militar, que iria libertar a nação de Israel da opressão romana por meio da força. Então Jesus, a fim de evitar que os discípulos fossem tentados a acreditar mais ainda nisso, despede eles primeiro do que a multidão. E a segunda razão de serem despedidos primeiro que o povo, era para Jesus interceder por eles e por si próprio. Por isso ficou a sós, ele precisou ficar a sós. Lê novamente comigo o verso 47. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Irmãos, Jesus os despede, fica a sós com Deus e sobe ao monte para orar. Mas o que motivou Jesus a orar? Jesus, sabendo que os discípulos poderiam ser tentados pelo aclame do povo, que poderia querer levantar ele como um rei, e isso seria uma tentação enorme para aqueles homens, pois eles queriam justamente isso. O que Jesus faz? O mesmo que sempre fez mediante a uma tentação satânica. Jesus vai orar. Ele vai orar. Olha que diz Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, ele está pronto, mas a carne, essa é fraca. Meus irmãos, a proposta daquela multidão não era tentadora somente para os discípulos, não, mas para Jesus também, oferecendo a ele o que? Um trono, para desviá-lo do que? Do seu propósito, que era a cruz. Lembra que após as tentações no deserto, Satanás se retira, e a Bíblia diz que até um momento oportuno. Então, Jesus, ele ora ao Pai, intercedendo por ele e pelos discípulos. E eles não conseguiam entender o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Leia comigo o verso 52. Pois não haviam compreendido o milagre dos pães, o coração deles estava o quê? Endurecido. Agora, homens que andaram com Deus, viram o que Deus fez, ouviram a voz de Deus, tocaram no Senhor, e ainda assim
eles tinham o coração endurecido. E o meu e o seu coração, irmão, como é que anda? Jesus, ele ora por aqueles homens, pois não havia entendido ainda quem Jesus era, e também porque em seus corações endurecidos não havia compaixão por aquela multidão que Jesus chamou ovelhas sem pastor. Andavam com Deus, ouviam a Deus, viram com os próprios olhos os milagres daqueles alimentos, mas no coração eles viam Cristo apenas como um leão e não como um cordeiro. Eles queriam o leão e não o cordeiro. Que viam toda aquela gente perdida sem enxergar o caminho verdadeiro que fora aberto para eles. E eles pensavam só no quê? Férias, que eles simplesmente não conseguiam tirar. Bom, as férias já era. O descanso foi exaustivo. O que esperar agora? Que pelo menos a volta para casa fosse o quê? Tranquila, lembra? Eles atravessaram. Será que foi? Vamos ler, leia comigo o verso 48. A primeira parte apenas. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário. Sabe aquela frase? Não há nada que esteja ruim que não possa ficar pior. Meus irmãos, as piores tempestades que nós podemos enfrentar, presta atenção que isso é importante, não são aquelas que caem lá fora, não, mas é aquelas que nascem aqui dentro. As tempestades lá fora, elas têm hora e tempo para começar e para acabar. As daqui de dentro, irmão, são imprevisíveis, tanto em começar quanto mais em acabar. A vida cristã, ela é pautada pelo quê? Pela obediência a Deus. Amém? Mas e quando ser obediente significa ir de encontro ao olho da tempestade? Ir de encontro ao olho do furacão. Sabe? Quanto mais obediente você se torna, mais você é empurrado para o centro do furacão. Como compreender isso? É uma lógica que é difícil. Parece injusto. Segundo o meu o seu coração? Sim, parece injusto. Mas e segundo a ótica de Deus? Irmãos, Jesus não pediu para eles entrarem no barco e voltarem. Jesus, ele deu o quê? Uma ordem. E a obediência deles os levaram para onde? Para o meio da tormenta, para o meio da tempestade. Vamos lá. Você crente genuíno em Cristo Jesus, você está no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente aquilo que Deus mandou você fazer. E os problemas, eles não param de aparecer. É um em cima do outro. Como entender isso, irmão? Como entender isso, irmã? Amado, ser cristão não significa aguardar um embarque para a eternidade numa sala VIP, não. Não é isso, não. Mas também não significa indiferença da parte de Deus. Presta atenção. O rei Davi, quando ele foi ungido rei em Israel, lá no lugar de Saul, isso não levou ele diretamente para o trono do palácio real, mas levou ele às mais úmidas, frias e fétidas cavernas das montanhas. Não levou ele a desfiles pomposos perante os seus súditos, mas a fugas e perseguições perigosas por conta dos seus inimigos. Mas por que então que Deus manda ungir Davi como rei e não pega ele e já não leva direto para o trono? Porque Davi, irmãos, precisava ser preparado para ser rei do povo escolhido de Deus.
Olha só o resultado da obediência do apóstolo Paulo a Deus, lá em Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Paulo estava no centro da vontade de Deus. E ele foi o quê? Lá em Damasco ele foi perseguido, rejeitado lá em Jerusalém. Lá em Tarso simplesmente esqueceram dele, abandonaram ele. Ele foi apedrejado, irmãos, em Listra, açoitado lá em Filipos, perseguido em Tessalônica, chamado de fanfarrão, de tagarela em Atenas, de impostor lá na cidade de Corinto. Em Éfeso lançaram ele às feras. Foi preso em Jerusalém, acusado lá em Cesareia. Indo para Roma, o que aconteceu? Naufragou. Depois foi picado por uma serpente extremamente venenosa em Malta. E quando chega a Roma, ele chega algemado, preso. E tudo isso, irmãos, no centro da vontade de Deus. Como compreender isso? Meus irmãos, às vezes parece que mesmo a gente fazendo a vontade de Deus, parece que Deus, ele se esquece da gente. Parece que Ele demora para vir no meu e no seu socorro. E no verso 48, a Bíblia nos diz que eles estavam no meio da tempestade, cansados com os ventos contrários, e já passava da 4ª vigília da noite. Ou seja, no meio do mar, sozinhos, desesperados. E Jesus não vem. Cadê o Senhor? Ele não vem. Ele não vem. Meus irmãos, eu penso que doeu muito mais em Marta a demora de Jesus vir curar o seu irmão Lázaro do que a morte propriamente dita dele. Lázaro, ele adoece. Marta manda chamar Jesus. Passa-se o tempo e Jesus não chega. Lázaro piora. Mas Marta está confiante. Jesus, Ele nunca nos faltou, Ele virá. E o tempo vai passando, e Lázaro cada vez pior. E Marta ainda em confiança que Jesus virá curar o seu amigo amado. Por que ela crê nisso? Porque quem ama tem pressa. Aí chega a notícia: Marta, o seu irmão morreu. E o seu Jesus, Marta, ele não apareceu. Meus irmãos, a alma de Marta é severamente adoecida por essa demora de Jesus, ao ponto de descrer de quem Jesus era de fato, descrer no poder do Senhor. Tanto que Jesus chega, qual foi a primeira coisa que ele diz a Marta? Marta, confie. Confie. Seu irmão, ele há de levantar de dentre os mortos. E ela, como se dissessem para ele: lógico, isso aí eu já sei. Eu sei que meu irmão será ressuscitado no grande dia do Senhor. Isso aí não precisa me falar, isso eu já sei. E Jesus diz: Marta, 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 eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, Marta. E o tempo continua passando. Marta volta para casa, chama Maria, avisa que Jesus estava lá, e o relógio correndo. Então Jesus vai ao túmulo de Lázaro. Jesus chora diante do túmulo. E o tempo passando, e o tempo passando. Jesus ordena que tirem a pedra do túmulo. Marta, o que ela faz? Ela salta na frente dele e diz: não, Senhor, não adianta mais, já cheira mal. E Jesus diz: Marta, Marta,
Eu não te disse, se creres, verá a glória de Deus, Marta. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. E Lázaro veio. Meus irmãos, essas são as tensões da minha e da sua vida. Mas tanto lá em Betânia, quanto no mar da Galileia, irmãos, Jesus ele não chegou atrasado. Jesus os via em dificuldade no meio do mar, de cima daquele monte. E Jesus também sabia que Lázaro já havia morrido na vila em Betânia. Igreja Batista Vida em Cristo. Os nossos problemas não apanham Jesus de surpresa. Ele sabe onde estamos, Ele sabe como nós estamos. Ele sabe o que vai fazer. E Ele faz. Ele faz. Mas no tempo dEle. E não no nosso. Amém? Pensem comigo. Umas 3 horas da madrugada, os discípulos já estavam remando contra a ventania. Umas 8 ou 9 horas mais ou menos. Desde a partida da tarde. E eles clamaram o nome de Deus. E só ouviram o quê? Vento e barulho das ondas. Meus irmãos, muitas vezes o silêncio de Deus, Ele grita, mas muito mais alto do que o barulho das circunstâncias, na minha e na sua vida. E como que nós lidamos com isso? Lembram de Jó? Jó estava no centro da vontade de Deus também. E ele vê a sua vida virar de pernas para o ar. Ele perde seus filhos, seus bens, perde o apoio da sua esposa. Os amigos todos dão as costas para ele. No centro da vontade de Deus, clama ao Senhor. E do céu só vem o quê? Silêncio. Como lidar com isso, irmão? E aqui nós chegamos no segundo ponto do sermão de hoje, que é a providência e o agir de Deus. Meus irmãos, eu comparo a nossa vida com o mar, onde as ondas são os nossos problemas. Assim como as ondas elas quebram na praia, também são os problemas na minha e na sua vida. Você mal acabou de resolver um, pronto, já tem outro chegando para você resolver. Quando não, chega em tempestade, aqui não dá tempo nem de resolver um, quanto mais os outros. Meus irmãos, prestem atenção, Jesus ele não prometeu para nós uma vida fácil, nem viagem tranquila, mas Ele prometeu sim uma chegada certa e segura. Amém, igreja? Isso Ele prometeu. E se tem uma coisa que Jesus faz, é vir ao nosso encontro em meio aos nossos problemas. As tempestades de nossas vidas não pegam a Deus de surpresa, pelo contrário, estão debaixo da soberania do Senhor. Assim como Deus nos socorre dentro da sua programação, Ele também fez com os discípulos naquele barco. Ele não chegou atrasado, mas no tempo certo, no tempo dele. Lê comigo o verso 48. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar, pela 4ª vigília da noite, e queria passar adiante deles. Meus irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre esse termo aqui, ó, a 4ª vigília da noite, ou 4ª parte da noite, ou seja, final da madrugada, antes da aurora da manhã. Meus irmãos, os estudiosos dizem que essa é a hora mais escura da noite, onde os astros no céu se posicionam de tal forma que nem mesmo em noite de lua cheia, é período onde as trevas elas ficam o quê? Mais densas. Sabe, é aquele momento nas nossas vidas onde eu e você chegamos no fundo do poço. Deu, acabou, não tem mais para onde ir.
Sabe onde as nossas forças já se foram? A gente está entregue, totalmente vencido, totalmente desfalecidos. Sabe, é aquela hora onde, se Deus ele não fizer um milagre, a nossa história acaba ali. Mas é justamente nessa hora, onde eu e você achamos que não tem mais jeito, que Cristo chega. Amém, igreja? Ele sabe a hora certa de chegar. Deus ele nos livra das tempestades? Sim, muitas vezes sim. Mas Deus também nos livra em meio à tempestade. Quando não, Ele nos dá livramento através da tempestade. Essa parte, Jesus andando sobre o mar, caminhando sobre as ondas, eu particularmente acho isso aqui sensacional. Absolutamente, irmãos, tudo em Jesus é para o nosso ensino, é para o nosso aprendizado. É impressionante. Olha só, o mesmo mar que quer te engolir, as mesmas ondas que te arremessam para lá e para cá, que quer que você afunde, naufrague, quando Jesus ele vem ao encontro deles, caminhando sobre as águas, é como se dissesse: absolutamente todo esse mar, todas essas ondas que atormentam a sua vida, estão debaixo dos meus pés. Portanto, igreja, tudo aquilo que está fora do seu controle, não está fora do controle de Deus. Jesus foi ao encontro deles naquele barco. Mas para quê? Leia comigo os versos 49, 50 e 51. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos os viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende coragem, sou eu, não temais. Então subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si. Meus irmãos, olha que interessante aqui, ó. Nos relatos dos evangelhos, há dois textos que diz que Jesus intervém junto aos discípulos quando estão no mar. Primeiro é quando ele acalma a tempestade, e o segundo é esse aqui. Esse aqui, nós estamos lendo agora. No texto que ele acalma o mar, primeiro ele faz o quê? Ele acalma o mar, depois os discípulos. Já nesse aqui, Jesus primeiro acalma os discípulos e depois o mar. Por que será, irmão? Ao contrário do primeiro relato que Jesus acalma primeiro o mar, aqui Jesus sabe que o problema daqueles homens não era o mar. No primeiro sim, mas aqui o problema era o coração deles. Lá eram as circunstâncias, aqui eram os sentimentos. E é justamente isso que Jesus vai tratar. E ele usa algumas palavras para isso. Ele podia simplesmente o quê? Censurar. Censurar eles de novo, porque pela falta de fé. Não foi assim que ele disse? Na primeira vez? Mas agora ele diz o quê? Tende coragem. Tende bom ânimo. Meus irmãos, Jesus sabia que agora eles estavam esgotados emocionalmente e espiritualmente. E diz: tende bom ânimo. Lá era medo, aqui era desânimo, apatia espiritual. E a única maneira de você vencer o medo e o desânimo, irmão, não tem outra forma, é você confiar em Deus. Não tem outra forma. E aqui eu estou dizendo aquele problema que fugiu do seu controle, porque nós somos muito bons em lidar com as coisas que estão ao alcance da nossa mão. Mas o que nós passamos para Deus, nós passamos a sofrer justamente nesse ponto. E isso aqui fica evidente nas outras expressões que ele usa. Sou eu, não temas, sou eu. Meus irmãos, essa é a grande diferença
que como crentes em Cristo, nós podemos perceber entre autoajuda e ajuda que vem de cima, ajuda que vem do alto. Muitas pessoas, inclusive crentes, dão muito mais valor aos ensinos que promovem a autoajuda para sair do meio de um problema, do meio de uma tempestade, do que valorizar e clamar ajuda que vem de cima. Cristo está dizendo para mim e para você: não importa o seu problema, se é medo, se é desânimo. Ele diz a mim e a você, irmão: ergue a cabeça, tem de bom ânimo, coragem. Eu sou Deus e eu estou contigo. Jesus acalma primeiro o coração dos discípulos. Agora ele vai acalmar o que? As circunstâncias. Leia comigo o verso 51. Então subiu junto deles no barco e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si. Meus irmãos, aqui nós podemos ver Jesus intervém nas tempestades circunstanciais da minha e na sua vida. Pois ele sabe que ninguém aguenta uma viagem só com turbulência, só com problema. Ninguém suporta. De vez em quando Cristo permite nosso barco atracar num lugar, num porto mais seguro, mais tranquilo. Mas preste atenção nesse detalhe que é muito importante. Lugar de descansar não é aqui. Lugar do descanso do povo de Deus não é aqui nessa terra. Aqui é luta, aqui é prova, aqui é vale, aqui é deserto. Aqui nós precisamos que Jesus intervenha sempre. E ele vem. Ele chega, o vento cessa. Ele entra no barco, o mar acalma. Ele determina, aí chega o refrigério na minha e na sua vida. E para nós finalizarmos, irmãos, leia comigo os versos 53 até o verso número 56. Terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. E correndo por toda a região, começaram a levar os doentes nos leitos, para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, levavam os doentes para as praças e rogavam-lhe ao menos que lhe permitisse tocar a borda do seu manto, e todos que tocavam eram curados. Meus irmãos, não houve férias no ministério de Jesus. Não houve férias. Por onde ele passava, lá estava a multidão. Jesus, ele curava, fazia milagres, por quê? Porque Jesus é Deus. Mas essa não era a base do seu ministério, e sim o ensino. Por isso que eu e você, irmãos, nós precisamos cada vez mais nos aprofundarmos aqui, nesse oceano aqui, para compreendermos cada vez mais quem Jesus de fato é. E passemos a sermos imitadores dele. Mesmo em meio à igreja, existem muitas pessoas que estão atrás de Cristo, não pelo que ele tem a oferecer. Mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de vida, mas quer apenas milagre. Quer apenas socorro, quer apenas bênção, apenas interesse. Meus irmãos, eu não sei quais são as tempestades que podem se abater na sua vida. Eu não sei se você está vivendo alguma coisa hoje, mas pensa comigo nesse pai, nessa mãe, desse amigo da minha filha, que ontem fazia planos para a vida do filho, e hoje foi retirá-lo
de uma corda numa árvore. Pensa, nós não sabemos, irmãos, quando as tempestades vão chegar, mas elas vão chegar, e vai botar tudo de perna para o ar. Mas Deus, Ele pode mudar a minha, a sua realidade? Isso sim, basta que eu e você creiamos nele, não no milagre, no que a gente anseia e precisa, porque Ele sabe a hora certa de agir, mas é no autor do milagre. Amém, igreja? É em Cristo. Jesus está dizendo para mim e para você hoje como igreja: tem de bom ânimo, sou eu, olha para mim, não temas, eu vou estar sempre contigo, a minha graça está sobre vós. Olha para mim, não para os problemas. Olha para mim, não para a circunstância. Olha para mim em meio à sua tempestade. O socorro virá, irmão. O socorro virá, irmã. Não no nosso tempo, sequer na minha e na sua vontade, mas no tempo e na vontade do Pai que estás no céu. Amém? Na vontade dEle. E um detalhe muito importante: se porventura o socorro não vier, se nós sucumbirmos em meio à tempestade, louve ao Senhor com todo o seu coração e alma, pois é chegada a hora do nosso descanso na presença de Deus. Amém, igreja? Não perca essa perspectiva em meio à tempestade da sua vida. Elas só servem para proclamar a glória de Deus. Amém? Abaixe sua cabeça, irmãos. Vamos orar a Deus.